as de grávidas. E, doutora, a gente segue olhando aqui para o Brasil, trazendo a declaração da ministra Anísia Trindade sobre esse assunto. Vamos ouvi-la. Temos a ministra? Vamos lá. Não há motivo de alarme, mas sim de alerta, né? E o papel da vigilância do Ministério da Saúde e também estarmos prontos para testes diagnósticos, né? Tudo que tem a ver com vírus múltiplos hoje também, e para a vacinação, que certamente não será uma vacinação em massa, caso se faça necessário. Né? No momento não há registro de uma grande preocupação, mas vai haver várias medidas a serem tomadas, alertas para viajantes, uma série de questões que devem ser feitas em situações como essa. Vamos lá, doutor Kifuri. Acredito que com dificuldade, mas compreendemos o que a ministra falou. A gente está enfatizando, claro, essa frase dela com relação à situação do Brasil, de que não é um momento de alarme, sim de alerta. E vou trazer o ponto da vacinação, porque existem vacinas contra a doença. O senhor falava sobre esse ponto e a ministra fala, não é o caso de vacinação em massa. Por quê, doutor? Olha, a doença ainda é restrita a uma população muito específica. Dificilmente a gente tem vacinação em massa da população para qualquer doença, exceto a Covid-19, né, outra emergência sanitária, aliás, a última emergência sanitária mundial global que nós tivemos. A gente vacina grupos específicos, os mais acometidos, os que têm risco maior de agravamento. Lembrar que a emergência sanitária já foi declarada para a gripe H1N1, que nós utilizamos vacinação em massa, para Zika vírus, que a gente nem chegou a ter vacina, para o Ebola, que a gente tem uma vacina recente, mas utilizada só em populações específicas. E no caso da Mpox, a vacina tem a intenção principalmente de prevenir os grupos que estão mais vulneráveis e, obviamente, fazer o que nós chamamos da vacinação pós-exposição naqueles que já tiveram contato. E profissionais da saúde, lembrar que aqueles que lidam com o vírus em laboratório, profissionais de laboratório, também são expostos e também devem ser vacinados. Esses são os grupos hoje que merecem a nossa preocupação. Quem lida com o vírus no laboratório, aqueles que vivem com HIV e AIDS, obviamente, tem um risco maior de adquirir a doença. E, claro, quem já foi exposto para fazer essa prevenção pós. Mas, claro, isso é a situação de hoje, né, Carol? A gente já vivenciou algo parecido com a Covid-19, parecia algo restrito, a doença acabou se alastrando e mereceu a atenção e imunização de todos. Aqui a via de transmissão não é respiratória. Não dá para comparar a Covid-19 com uma doença de transmissão de contato. É muito mais fácil controlar uma doença, a transmissão dela, quando a doença é transmitida de contato, do que por via respiratória em ambiente. Então, é uma situação bem mais tranquila e eu acho que aqui não há motivo para alarde no momento. A gente vê que a ministra fala, doutor, de alerta aos viajantes na manifestação dela. Hoje começa, então, a funcionar esse centro de operação de emergência. Primeira reunião é hoje. Contra a Mpox. Já adiantando aqui, tentando atravessar, antecipar o que pode sair dessa reunião, o que o senhor elencaria como orientações para os viajantes, para a população de forma geral, sobre a Mpox? Quais são os recados que têm que ser dados para esse público? E é para qualquer pessoa que vai viajar? É para quem vai especificamente para a África? Como é que é a tua avaliação em relação a isso? Olha, como a doença vem sendo concentrada em poucos países da África no momento, ou seja, República Democrática do Congo e mais 6 outros países vizinhos ali onde a doença tem casos registrados, a grande preocupação é com essa nova variante, a chamada clado 1B. Essa parece ter uma transmissibilidade maior e até uma gravidade, uma letalidade pelo menos 4 vezes maior do que aquele 0,14 que você mostrou. Então, é importante a gente monitorar o viajante, porque pode ser a porta de entrada desse novo vírus. É o mesmo vírus, mas a sua nova forma aqui no Brasil. Então, indivíduos que vão viajar para essas regiões, que têm um risco maior de adquirir esse vírus e trazer aqui para dentro, precisam ser monitorados. Então, sempre que tiver uma doença febril com lesões de pele, palma da mão, tronco,
planta dos pés, lesões acompanhadas de febre, que muitas vezes são dolorosas essas lesões, às vezes pode acontecer nos órgãos sexuais, no ânus, na boca também, precisam ser investigados. E no caso de confirmado, obviamente, fazer o bloqueio com vacina de quem teve contato. Mas essa lesão, como é que ela é? São bolinhas? Ela São bolhas. Vermelhidão? A gente tem, inclusive, a imagem, Pedro, em crianças, no caso, mas ali a gente já conseguiu observar essas lesões. Começam com avermelhadas, formam uma pápula, que a gente chama, com um líquido que acaba se rompendo, forma uma crosta, uma casquinha. Lembra muito a catapora. Aliás, o diagnóstico diferencial, muitas vezes, a gente confunde. Mas a gente tem que lembrar que pode ser um herpes, que pode ser uma catapora. A doença mão-pé-boca, que é outra doença que cursa com vesículas também. Tem vesícula, tem líquido, rompe e forma uma casquinha. Essas são a descrição melhor que a gente tem para Mpox aí. Olha, aqui as lesões. Aí já são umas lesões mais avançadas, já mostrando ali a cicatrização, as casquinhas, mas elas se iniciam antes desta fase com umas lesões, às vezes começam assim pequenas, né, com umas vesículas pequenas, que vão evoluindo, vão acumulando líquido, se rompem, formam essa cicatrização depois. Doutor Renato Kfouri é nosso parceiro aqui de CNN Brasil. Hoje tivemos a presença dele no estúdio, tirando aqui nossas dúvidas. Obrigada, doutor, mais uma vez. Obrigado pelo convite, Carol. Pedro, prazer estar com vocês. Bom dia a todos. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol.